Bem-vindos ao Vox Talk, nosso bate-papo sobre negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o Gabriel Frasson, CEO da Mitsid, Alcides, sócio-diretor da Voxel. Eu sou o César Rossi, diretor de tecnologia, e você está no Vox Talk. Bem, Gabriel, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente, bater esse papo, né? Fica à vontade aí, se apresenta, fala um pouco aí sobre você e as atribuições aí, e as atividades que você realiza. Perfeito. Bom, muito obrigado primeiro pelo convite. Muito legal estar aqui. Bom, eu sou Gabriel Frasson, eu sou atual CEO da Mitsid. Estou na Mitsid faz 8 anos, nessa batalha contra as mudanças climáticas, né? Então, a Mitsid é uma empresa de consultoria e pesquisa que trabalha tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, voltado em mudanças climáticas com foco na transição e eficiência energética. Legal, muito bom. E, Alcides, fica à vontade. Bom, vamos lá. O assunto aqui é bem complicado. A gente fala em mudança climática, está mexendo num vespeiro. Conta um pouquinho para nós, Gabriel, como é que está essa guerra e essa briga mais para o lado global em relação à energia? Bom, essa guerra fala que é atual, mas na verdade ela já está sendo discutida já faz mais de 50 anos que ela tá aí, né? É que quando você fala de energia, você está falando de tudo que funciona praticamente, o que faz a humanidade se mover atualmente. Então isso envolve toda a economia global, envolve todo o modo que as pessoas vivem, né? Então certamente isso traz um pouquinho de tempero, acho que para todas as discussões, né? Porque acho que tem um pouco de confusão aí, né? O pessoal tem dificuldade de entender, né? Quando fala assim, transição energética, né? A gente que é uma empresa que foca no ramo automobilístico, a gente fala tirar a gasolina e colocar elétrico, né? Aí quando você fala com uma empresa o uso de energia, fala, não, beleza, a energia elétrica que vinha da hidráulica e agora bastante com carvão ou com eólica, todas as outras fontes, né? Então, desmistifica um pouco aí do que é essas diferenças aí pra gente. Bom, a transição energética, na verdade, ela não impacta somente, né, na mudança da fonte de energia, né? Então, seja a fonte de energia fóssil para a fonte de energia renovável, isso talvez seja o ponto base. Mas a gente tem que entender que isso muda no jeito de viver de cada um, né? Então, quando, por exemplo, há décadas atrás, a gente não fazia separação de lixo nenhum, e depois a gente começou a mudar o nosso modo de viver para poder ter uma separação de lixo, e isso, na verdade, cresceu uma cadeia inteira de trabalho. Nas empresas. Exato. Então, é uma cadeia nova. Então, a transição energética também, isso acompanha tudo. Então, quando a gente fala também em transição energética, a gente tem um sufixo ali que fala de transição energética justa, que é você fazer transicionar a fonte de energia, mas de uma forma, buscar ser de uma forma equitativa para todo mundo. Então, o que é uma grande dificuldade, né? Então, você muda todas as fontes de energia para uma fonte nova. Porque se a gente for claramente falar, não, vamos fazer só o que é bom para o planeta, a gente vai morrer de fome, a gente vai morrer de frio, ou seja, não dá para ser radical nesse ponto, né? Tudo tem que... Por isso que a gente fala em transição e não mudança, né? Acho que a mudança seria desliga um, liga o outro e assume tudo que vai acontecer. A transição, acho que tem um pensamento social bem envolvido. Deixa eu pegar uma carona aí. Talvez por isso que seja algo que já se discute há bastante tempo, né? Você sou novinho, hein, gente? Mas eu lembro que no Rio 92, lá, né? A Eco 92, eu já participei lá. E eles já falavam bastante disso, né? Começou ali um pouquinho antes, Gabriel? Na verdade, a transição energética começou a ser falada lá em 72, na verdade, na década de 70, com a crise do petróleo. Certo. Né? Então, houve a crise do petróleo e falou, bom, isso aqui é uma fonte esgotável de energia. Então, como que eu vou
como que a gente consegue outras fontes de energia. Novos caminhos. Então a discussão começou aí, daí na década de 70. 72, na verdade, é que houve o primeiro, na verdade, encontro para se discutir mudanças climáticas. Então daí, a partir daí foi evoluindo toda essa questão. Mesmo, foi o ECO 92, era isso? Não, a discussão foi de 72. Em 92, na verdade, houve esse encontro. Marco, esse grande marco. E o que começou, na verdade, em 92, hoje em dia fala-se muito do ESG, né? Certo. Então, fala muito do ESG, tá, na verdade, bombando. Fala-se até que o ESG veio um pouco de substituir o que a gente falava de sustentabilidade, que é um termo muito importante, no entanto, ficou em desuso. Sustentabilidade hoje em dia não é, né, tem muitas coisas agregadas ali, e o ESG veio para meio que substituir e trazer essa outra questão social e governança junto. Mas, na verdade, se a gente for lembrar da ECO 92, a Agenda 21, ela tratava exatamente disso, ela tratava exatamente de questões sociais, questões econômicas e questões ambientais. Já lá em 92, foi o primeiro documento oficial relacionado ao que hoje a gente fala de ESG. Exato. E hoje, de fato, essa vertente ESG está muito forte. A gente presta serviço aqui para empresas grandes e você tem que ficar um dia respondendo questionário sobre como a sua empresa é vista ou ela se coloca para essa questão da ESG, né? E aí também vem para mim essa vertente do tempo. Se nós estamos falando desde 72, né? Nós estamos em 2024 e algo, entre aspas, não está resolvido. Tem vários caminhos a serem adotados, várias tecnologias, vários estudos que o mercado pede, que a população precisa. E como é que vocês atuam nisso? Vocês atuam mais do lado privado, mais do lado público? Qual que é o grande papel seu aí, Gabriel? A Medseed, bom, a gente atua de ponta a ponta. É bastante complexo o que a Medseed se propõe a fazer. Então, mais ligado ao que o senhor falou em relação à parte de que as empresas estão buscando, então, vamos entender empresas como público-privado. Então, toda a parte de adequação em relação a todo o modus operandi da empresa para essa nova realidade do ESG, porque isso não é apenas só um relatório no final do dia, isso influencia todas as metas e o dia a dia da empresa. Então, como que a empresa vai decidir, por exemplo, de onde está vindo o fornecedor ou não, isso vai impactar na pegada de carbono dela, que vai impactar nas metas da matriz de materialidade, que vai diretamente ligado ao ESG. Então, isso é um caminho. Então, a Medseed, ela atua junto com as empresas, tudo vinculado à parte de energia e que tem a pegada no carbono. Então, tudo vinculado à eficiência energética, à transição energética, que tem toda o seu espelho dentro da descarbonização. E o outro ambiente que a Medseed atua, que ele é muito mais amplo, extremamente complexo, é que é aonde que ditam as regras. Então, para os tomadores de decisão. Então, para qualquer tomador de decisão, seja ele numa esfera de alto escalão, como um presidente de Estado, ou dentro de algumas organizações, você precisa de dados, os dados qualitativos, quantitativos, vinculados a essa parte do meio ambiente, ou da fonte de energia, ou até da questão dessa parte de equidade, entendendo que é uma transição energética justa. Então, para isso, a Medseed, ela atua fomentando esses projetos. Então, existem normalmente agências que financiam pesquisas ao redor do mundo para poder gerar esses dados que eu mencionei. Então, que financiam essas pesquisas para um outro beneficiário. Então, os projetos que a Medseed faz nesse âmbito, normalmente existe um financiador, que às vezes pode ser uma agência não governamental ou uma agência de fomento, por exemplo, e depois um governo que às vezes é o beneficiário desses dados. Então, todos esses protocolos que a gente ouve falar, seja um Acordo de Paris, um protocolo de Kyoto, utilizam dados que vêm de empresas como a Medseed. Então, a Medseed produz esse tipo de dado não só no Brasil, como ao redor do mundo. A gente já tem pesquisas em mais de 30 países. Nossa, que interessante. Agora, deixa eu trazer aqui para o lado prático, tá? Até, assim, imagina que a nossa empresa. Eu quero contratar a Medseed para fazer uma análise, ajudar a gente a melhorar o nosso ESG, para ganhar crédito de carbono. Estou viajando aqui, Gabriel. Como é que uma empresa pequena, assim, um escritório, conseguiria
chamar vocês para nos ajudar a melhorar a nossa eficiência energética. Quando eu penso numa indústria, para mim é mais fácil. Sim. O forno, a quantidade de eletricidade. Então, antigo, Mas, assim, para um escritório, isso funciona também? Você tem algum caso prático? Claro. Então, mas na verdade, assim, vamos entender relacionado à eficiência energética e descarbonização. Então, quando a gente fala de ESG... São dois temas, é uma coisa que se complementa. Quando eu quero, por exemplo, vamos melhorar a sua eficiência energética. Então, é fazer a mesma coisa gastando menos. Tá? Então, não é só trocar a lâmpada lá. Eu não quero uma LED. É isso aí. Não é só isso. Faz parte, mas não é só isso. Quando a gente fala isso para dentro de uma casa, eu não quero que a pessoa pare de tomar banho. Né? Eu quero que utilize um equipamento que seja mais eficiente. Ou seja, consegue produzir o mesmo calor, mas ou dando a mesma sensação, mas consumindo menos energia e consumindo menos água também. Então, isso é uma das formas, tá? Mas voltando aqui, falando da empresa, então, quando a gente vai entender sobre ESG, a gente vai falar ou seja, de energia e de descarbonização. Eu não vou falar só apenas de diminuir o consumo de energia. Eu vou querer entender qual que é a ação, qual que é a operação da empresa que impacta em relação à pegada de carbono. Então, por exemplo, hoje, essa nossa conversa, ela tem uma pegada de carbono. Tá gerando. A gente tem energia, tem uma câmera ligada, tem aqui um projetor. A gente está utilizando alguns equipamentos que utilizam de energia. Então, existe um contraponto ali da pegada de carbono. Né? E como que a gente faz para poder entender qual que é o equipamento, por exemplo, que eu gasto menos energia, que por consequência tem menos pegada de carbono? Né? Então, isso, entendendo aqui dentro do escritório, a gente conseguiria fazer alguma análise, essas análises, para entender toda essa parte de inventário de carbono e de um diagnóstico de energia. Mas quando, eu vou falar em termos agora de serviços mesmo da Midseed, às vezes a gente não consegue prestar, às vezes, um serviço para uma empresa pequena, muitas vezes. Por quê? Às vezes o payback depois, ele não vai ser tão interessante. Porque a gente consegue sim, a gente já fez, sei lá, mais de 1.000 diagnósticos de energia. E normalmente a gente consegue de 15% a 20% de economia. Isso dentro de uma empresa que gasta muita energia, que o custo é muito alto, faz todo sentido. Mas o custo de uma consultoria, às vezes, para uma empresa muito pequena, assim, em termos eu digo pequena em termos de área, tá? Por exemplo, a Midseed é uma empresa pequena. Nós temos 40 pessoas e a gente nem presencial é. Nós estamos divididos aí em 4 países, 7 estados. Então, ou seja, para a gente fazer eficiência energética é muito difícil, mas a pegada de carbono aí já é um pouco diferente. Mas isso muda bastante. Não sei se eu consegui responder essa questão. Mas eu acho que faz todo sentido. Por exemplo, vamos fazer um estudo para redução de energia elétrica aqui, fazer um super investimento e para no final você ter uma redução de R$100 da conta de luz. Né? Então, nesse sentido, talvez os pequenos negócios não faça muito sentido de fazer. Agora, com relação à utilização, né, de carbono, aí sim, porque você tem, não importa o ramo, você tem a geração, você tem, inclusive, você falou dos materiais, né? De repente, isso daqui parado na mesa não está consumindo nada. Mas e para produzir isso aqui, qual foi o processo? Que é o escopo 3 do inventário de carbono. Mas tem uma coisa muito interessante, acho que comentou, porque não é que não vale a pena a empresa fazer, vale a pena a empresa fazer. Às vezes não vale a pena contratar uma consultoria. Mas é por isso, por exemplo, que já naquela outra parte que a Midseed trabalha, na área mais de governamental, muitos dos materiais que a gente produz para alguns desses projetos são materiais públicos, exatamente para educar toda a população e trazer esse benefício. E é público isso. Tem coisas que a gente faz, por exemplo, que está público dentro do site do Ministério de Energia. Então entra toda uma questão aí de conscientização, que a gente sabe que é longa, né? Sim, eu estudo desde 72 até hoje. Se você não criar essa evangelização, né? Essa conscientização, a gente vai estar sempre dando volta, né? Mas começa no pequenininho. Exato. Que uma empresa, desse tamanho, começar a se conscientizar, se preocupar com isso,
isso, a tendência é fazer com que isso cresça, né? A gente pode pegar a carona no que ele falou, na separação do lixo. Começou Exato. como? Né? Exato. Quando colocaram nas grandes empresas aquele monte de lixo colorido, cada um com uma cor, E até a e brincadeira. motivo de piada. Aham. Sempre foi motivo de piada. E a brincadeira que eu falei de trocar as lâmpadas por É, LED. por LED. Quanto se economiza nisso? Exato. Quanto o mundo está ganhando em relação a isso? E, usando a palavra que eu falo, mundo. E como tá o Brasil frente ao mundo, frente a, né, nesse tema aí de A transição. da transição aí. Eu acho que é legal falar de uma coisa também antes. Uhum. Falar o que é, quando a gente fala de transição energética, é muito legal entender que não é, a gente não está falando de energia elétrica somente. Uhum. A energia elétrica, ela está contida dentro de quando a gente fala na transição energética. Né? Modal, né? Exato, porque a gente tem, por exemplo, toda a parte de transporte, você tem toda a parte de cocção, tem várias, na verdade, frentes aqui que trabalham e que se utilizam de energia, De energia. né? Ou seja, vários tipos de energia ali. E existem todas as análises que falam da matriz energética e a matriz elétrica. A matriz elétrica, quando a gente fala, por exemplo, as hidrelétricas, elas estão contidas nos dois. Elas produzem energia elétrica e elas estão também dentro da matriz energética. Quando a gente fala da matriz energética mundial, Uhum. ou seja, não estou falando de energia elétrica, ela em termos de renováveis, ela é 25% de renovável. Eu não sei exatamente o número, mas ela é bem baixa. Então, quando a gente pega um gráfico de pizza, por exemplo, é um pedaço bem pequenininho ali que fala sobre que tem as hidrelétricas, que são a energia hidráulica, Uhum. eólica ou outras energias renováveis. Já o Brasil, na verdade, é o contrário. Né? O Brasil, a parte de energia hidráulica, que é a energia elétrica, das hidrelétricas, ela é extremamente relevante dentro do esquema do Brasil. Né? A gente ainda tem muito a parte de diesel, né? Por questão de transporte e tudo mais. Então, o Brasil, em termos de... Até saiu o resultado desse ano, mostra que o Brasil está quase 50-50 em relação à parte energética, né? Não de energia elétrica. De energia elétrica é mais. 50-50, 50 renovável. E 50 não renováveis, exato. Tá 49 e pouquinho em renováveis e 50 e pouquinho em fontes não renováveis. Já se a gente pega na parte de energia elétrica, já é muito mais, né? E a gente pega nos últimos anos, assim, como aumentou a questão da posição em relação à eólica e a relação da posição da parte Solar. de fotovoltaica também. Que é a parte solar. Esse 50-50 é bom em relação ao mundo? Nossa, completamente. No mundo ele está muito, muito menos que isso, assim. Tá? E tem países que é quase nada. E É 100% não renovável. Exatamente. O Brasil está muito bem colocado. Mesmo assim, ainda o Brasil tem metas extremamente ambiciosas para isso, né? Lá no acordo de Paris, feito lá em 2015, na COP21, onde todos os países fizeram, 195 países assinaram esse protocolo, esse acordo com metas de descarbonização. Né? Então, alguns países colocaram metas para alguns setores. O Brasil colocou meta ampla para todos os setores da economia, fez algumas revisões, fez uma revisão agora em 2020, por exemplo, que até deu uma relaxada um pouco nas metas. Mas é porque ele mudou a base, mas deu uma afrouxada, mas também colocou, por exemplo, a questão de desmatamento zero agora nessa meta de 2020. Então, mesmo o Brasil tendo uma fonte muito boa em comparação com o mundo, a gente tem metas extremamente ambiciosas e agressivas para 2025, que é aqui, e 2030. Inclusive hoje eu estava vindo para cá, eu não lembro o que era exatamente a reportagem, mas estava discutindo que o Brasil estava com um modal de 90% hidráulico, né? Não é hidráulico, desculpa. Hídrico. Não, o hidráulico tá certo. Você fala de energia das hidrelétricas? Exato. Tá certo. Hidráulico, eu me remeti a outra coisa. E também a questão da preocupação com o próprio combustível. Porque o mundo aí é movido a combustível fóssil, agora elétrico, e no Brasil a gente tem o
a cana, né? Tem o Uhum. biodiesel aí que a gente sabe que é também extremamente limpo. Eles estavam querendo de alguma forma conseguir aumentar isso. E até o diesel, que é fóssil, eles querem aumentar a quantidade de biodiesel no diesel. Uhum. Então, aumentar para 15%, depois 25%, para melhorar toda essa questão aí do ESG Brasil. Só que é até interessante, né? Que quando a gente pega a lupa e sai do Brasil, olha para fora, eles falam, puxa, o Brasil tem um modal interessante. Mas eles sempre olham, infelizmente, porque ainda não ruim. tá bom. O desmatamento, coitada da Amazônia. Mas nós temos a Amazônia, né? Até uma crítica velada. O que você acha do álcool, Rafael? Olha... Do álcool Álcool relacionado ao carro? Isso. Não, é muito legal. E ainda eu te trago um dado muito importante. Não sei se vocês estão familiarizados com essas certificações ambientais para edificações ou para operação de edifício. Tem a mais famosa mundial, é a LEED, que é Leadership in Energy and Environmental Design. É uma certificação americana que ela é disseminada no mundo todo. E já antes, meu período pré-MidSeed até, eu trabalhava exclusivamente com essa certificação. E eu trabalhava, eu fazia muito a questão de eficiência para edifícios em operação e não só na construção. Não é para construir necessariamente edifícios. Quando eu digo edifício, não é somente um prédio residencial, são áreas construídas, né? Áreas edificáveis. Até uma cidade pode ser considerada assim. Então você tem essas. Na operação, avalia-se inclusive o transporte da casa do usuário até a localidade. Então, o índice utilizado no Brasil, quando a gente falava que fazia esse transporte por carro, como foi provado, a gente conseguiu, à época lá, mostrar que nós tínhamos o álcool como combustível, como alternativa, a gente conseguiu a gente usava isso muito dentro das certificações. Então, essa era uma pergunta que a gente fazia aos usuários. Você veio de carro? Tá, mas que a gente tem o nosso carro que é flex. Mas você está utilizando qual? Eu estou utilizando álcool. Eu estou utilizando gasolina. E isso entrava dentro do cálculo para saber a questão da sustentabilidade do seu empreendimento. Porque você pega os países mais desenvolvidos, geralmente as pessoas se locomovem através de trem, transportes de massa, né? Então você tem uma eficiência muito maior, você gasta mais, mas você transporta milhares de pessoas. Aqui no Brasil, a nossa matriz é praticamente toda rodoviária, né? E quando a gente fala de grandes cidades, que nem aqui na região de São Paulo que a gente fala de veículos com um passageiro só, né? Exato. Mas aqui especialmente agora em São Paulo, na verdade, no Brasil existe agora uma força muito grande para a entrada de carros elétricos, inclusive para transporte em massa. E aqui em São Paulo, mesmo cidade, eu não vou saber dizer a data, mas existe agora um incentivo muito forte e uma meta já para transformar toda a frota da cidade de São Paulo em veículos elétricos. Então existe, na verdade, um cronograma para isso, com tantos por cento até tal data. Eu não vou saber te dizer isso, mas existe. E tem alguns incentivos, né, aqui no Brasil, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. A gente tem o nosso rodízio. Inclusive o meu é hoje. Se eu tivesse um carro elétrico, eu não precisaria enfrentar o rodízio. Eu tenho 50% se eu não me engano, 50% de desconto no IPVA, porque eu tenho carro elétrico. Isso porque o Brasil ele está ainda bem pequeno em relação a alguns países do mundo. Lá na Noruega, que é o país que está mais avançado nisso, 60%, 70% de todos os veículos produzidos atualmente são elétricos, vendidos atualmente são elétricos. Então, mas e a energia lá? É renovável ou tá à base de carvão? Você não gasta de um lado e gasta do outro. Sim, mas tem que pôr uma equação aí, fazer a balança. Não, com certeza. Não adianta a gente só utilizar veículos elétricos, mas você também tem a parte da queima que muda também. Tem a parte do transporte também que muda. Então você tem o momento que você gasta para poder transportar todo o seu combustível líquido, é diferente também da questão de transmissão
e distribuição da energia. Então, assim, existe ali, são equações que estão o tempo inteiro sendo analisadas. Exato. E isso é muito interessante, na verdade. Uma coisa que está sendo muito avaliado agora no Brasil, inclusive, tive acesso a doutorado sobre eletromobilidade, que fala exatamente sobre isso, da Ana Carolina Dias, o impacto do carregamento de veículos elétricos em edifícios. Porque hoje em dia, para o incentivo, você vai lá num shopping, você coloca energia no seu carro gratuitamente. Então, hoje em dia, você consegue utilizar esses eletropostos, às vezes em estradas, também de forma gratuita. Então, existem esses incentivos. Tá, mas e quando quando a massa da população começar a utilizar veículos elétricos? Primeiro que existem outros estudos que falam o que isso vai impactar na matriz energética do país e em relação a como que isso vai influenciar na eficiência das edificações. Então, esse doutorado que eu tive acesso agora foi exatamente sobre isso, essa tese. Né? Como que é o impacto, como consegue se trabalhar isso para que o edifício continue, você tem esse impacto na eficiência do edifício, mas como que você faz para continuar tendo um edifício eficiente, para que você tenha uma cidade eficiente e você tenha um país eficiente. É tudo em escala, né? O Brasil tem esse desafio aí, né? Porque ainda não está regulamentado como que é a questão das tomadas, os carregadores, subsolo, fechado. Mas esse é um problema muito grande, assim, porque o não conhecimento traz, eu acho que de todas as áreas, ela traz às vezes por exemplo, quando você vê um avião caindo, quantas pessoas deixam de voar por conta daquele avião caindo? Muitas. Só que se a gente entender que o nosso aeroporto mais movimentado, que é o de Guarulhos, ele está longe de ser um aeroporto muito movimentado em relação ao mundo. Ele tem um pouso ou decolagem a cada minuto. Então, olha a quantidade de aviões que tem aí voando e versus a quantidade de acidente. Ou seja, é extremamente... É o meio de transporte mais seguro. Extremamente seguro. Daí, mesma coisa, por exemplo, houve um problema há pouco sobre um incêndio, por exemplo, no carregamento de um veículo elétrico. Daí começou a se questionar toda a questão da segurança. O veículo elétrico é extremamente seguro. O problema é a infraestrutura. Você coloca um equipamento, pega um fiozinho de 10 e coloca o equipamento ali, você não vai derreter o fio. Então, o problema é a infraestrutura por trás. Se o edifício ele tem o problema não é você carregar o seu edifício o seu carro no subsolo, não é problema nenhum, desde que o edifício tenha a infraestrutura para aquilo. Só que daí a desinformação faz correr um problema. E detalhe, isso faz com que às vezes algumas prefeituras até lancem já medidas contra, ou bombeiros até. Bombeiro, não entendendo sobre aquilo, já faz às vezes um laudo dizendo que não pode fazer isso, tem que ter 5 metros de cada lado. Isso não existe. Não tem nenhum... Mas é para a linha que a gente está indo hoje, né? A gente mora em condomínio, vocês também, a gente já recebeu avisos dessa forma que ainda não estando regulamentado, mas é para essa linha. Você não pode fazer nada. Olha, estão querendo mudar todo o modal para o elétrico, eu não posso ter tomado em casa. Pois é. Mas deixando o carro elétrico de lado, que eu sei que isso é uma confusão, né? Vamos falar assim, eu sei que é o futuro, chegou aí, tem gente que acredita demais, tem gente que não acredita. Mas falando da transição aí energética, você pode falar um pouquinho como é que estão aí as metas ou os grandes desafios nessa área de transição energética? Mundo Brasil. Fique à vontade. Fala dos dois. Bom, na verdade, eu acho que os desafios são muito similares, né? Mas existe essa questão da transição energética. Qual que é o grande porém? É por conta da questão de mudanças climáticas, de tentar estabelecer em comparação com o avanço industrial,
Você compara qual é a temperatura média lá do globo, para que essa temperatura não ultrapasse os seus 2 graus. 2 graus. Então, isso já foi definido lá em 2009, se não me engano. E então, não poderia ultrapassar esses 2 graus. E daí, em 2015, com o Acordo de Paris, falaram, ó, todo mundo vai ter que ter um meta que assim, porque a gente não pode deixar que suba mais do que 2 e melhor que seja até só 1,5. Ok. Beleza. É uma margem de segurança. A margem de segurança ali. Então, como que a gente faz para poder fazer essa transição? Não é simplesmente ir lá e colocar um painel solar, porque cada lugar, falando de mundo, cada lugar do mundo tem uma especificidade ali. Característica. E não só de questão de infraestrutura física, financeira, como questão cultural também. Então, tudo isso é uma batalha. Fora que você tem todas as questões políticas ali. Então, você não... Tem muitos países que falam... durante séculos, os países desenvolvidos emitiram gases de efeito Sem nem estufa. pensar. E agora, chegou a minha fase de desenvolver e eu não posso frear Pode isso. ser tolhido, né? Então, existe esse problema. Só que adianta você desenvolver agora e você não ter um mundo daqui alguns mundo sustentável que eu uso. O mundo vai estar ali, tá? Falar que, mas o mundo tem ciclos, o mundo vai estar lá, não é esse o problema. É a nossa existência neste mundo. Qual que é esse impacto? Então, e o Brasil, ele segue isso também, sendo que os desafios do Brasil ele, por exemplo, não vai falar só da matriz energética. Na verdade, vai falar das questões de regulamentação de crédito de carbono, vai falar da questão de florestas, vai falar da questão de equidade, vai falar... Porque tudo que envolve transição energética, ela tem esse guarda-chuva maior que fala sobre a questão do ESG ali. Uhum. Então, que vai impactar em relação a outros setores da economia. Então, aquela questão, aonde que eu consigo avançar numa economia, que eu consiga ainda, uma economia, economia eu digo no sentido de crescimento da economia, e como que eu consigo fazer essa transição. Uhum. Então, eu acho que os desafios hoje do Brasil, não só na matriz energética, ele está relacionado a todos esses outros fatores também. Vamos ver se eu não te coloco numa sinuca de bico, eu nem sei se é bem o tema. A gente é inundado todos os dias aí com informações, né? Graças a Deus, hoje a gente tem muita informação, pro bem e pro mal. Né? Você claramente vê pessoas dando entrevistas falando que a ação humana na questão de influenciar o aquecimento global é nada. Por exemplo, explodiu um vulcão lá por 2 horas, 10 dias, gerou mais carbono do que o mundo inteiro por 10 anos. Você não sabe o quanto disso é verdade, o quanto disso influencia. Acho que o ponto talvez seja é nítido que todos os recursos na Terra, por mais que sejam renováveis, são finitos. A água é finita, a floresta é finita, se a gente não cuidar. Né? Então, você pensar, né, nesse tópico, nesse tema que a gente está falando, porque a gente precisa realmente cuidar para que a gente se mantenha no mundo, faz todo sentido. Mas e essas informações, tipo, de catástrofes naturais ou eventos, né, naturais da Terra, talvez sejam tão ou mais maléficos para que a gente não consiga atingir essas metas? Estou jogando aqui como advogado do diabo. Eu não tenho informação, eu não tenho uma ideia formada sobre isso, mas a gente recebe esse tipo de informação. Na área que você trabalha, você consegue receber esse tipo de informação e faz parte da análise que vocês fazem ou não? Primeiro que acho que para a gente trabalhar com isso, a gente já parte da premissa que a gente acredita nisso. Uhum. Né? Então tem isso também. Mas, vamos lá, algumas coisas que colocam... a massa da Terra é exatamente a mesma. Né? Explode, sobe, desce, nada tá vazando. Escapando. De vez em quando sai uma SpaceX, entra um meteorito. Entra um golinho de terra de fora. De vez em quando acontece isso, mas a massa é exatamente a mesma. Né? Esses eventos naturais,
eles são diferentes ou não, mas eles ocorrem Desde sempre. quando você fala de vulcão e tal, Uhum. eles ocorrem desde sempre. O que mudou isso, o que mudou nessa trajetória, foi tudo que o ser humano modificou na Terra, Uhum. que faz com que alguns desses eventos ocorram fora do Aspecto normal, como fora ele do vinha cronograma natural. Uhum. Os eventos naturais são cíclicos. A diferença é a gente está encurtando isso. Uhum. A ação humana, bom, é aquela questão. Acho que para todas as esferas sempre terão algumas pessoas que discutem, vão para um lado ou vão para um lado, vão para o outro lado. Mesmo assuntos científicos, você consegue provar de um jeito e provar de outro. No entanto, como a gente já até mencionou, faz 50 anos que a gente discute sobre isso. A economia do mundo fala sobre isso. Todos os grandes pensadores do mundo falam sobre isso. Todos os estudos sérios corroboram com isso. Então, e hoje a gente está, acho que, digamos que nós não temos aqui 4 séculos de vida, né? Uhum. Eu tô com meu 40 agora. 40 esse ano. Então, nos meus 40 anos, eu consigo notar uma diferença que está acontecendo dentro do meio ambiente num tempo extremamente curto, que deveria sentir em séculos. Uhum. Então, então dentro das premissas e dos estudos científicos, onde 195 dos países acreditam, entendo que a nossa ação ela está sim influenciando muito em relação a onde está a relação às mudanças climáticas do planeta. O homem está de fato afetando aí na. Ela está encurtando o tempo Os ciclos. E aí entra a questão dos estudos, né? Muita gente estudando. Como é que estão as metas e estratégias do Brasil para essa transição, para essa análise toda? Existe uma meta brasileira? Então, Existe uma estratégia brasileira? Existe, em relação à parte de carbono, por exemplo, é que as estratégias daí elas são pulverizadas. Mas vamos entender, a principal lá, as NDS que foram feitas lá no Acordo de Paris. Então o Brasil lançou as deles. O que é o EDS? NDS é o compromisso. NDS é o compromisso, na verdade, de cada país dentro do Acordo de Paris. É o compromisso de cada país em relação à parte de descarbonização. Certo. Então tiveram países que fizeram para alguns setores e, como eu disse, o Brasil ele optou por fazer para todos a sua cadeia. Então, lá em 2016, o Brasil lançou algumas das suas NDS, com base, a do Brasil era com base no inventário feito no primeiro inventário feito em 2005. E então o Brasil falou assim, olha, a gente vai até 2025, a gente vai diminuir 37% a questão de emissão e 43%, se não me engano, até 2030. Acho que essas eram as datas e valores. Isso eu estou falando de macro, né? Tem várias outras metas ali. Em 2020, houve uma revisão, na verdade, dessas metas. Então, que falou, por exemplo, 2020, exato. Pegou a análise a base de 2005, ela continuou sendo utilizada. Só que foi feita, na verdade, um aprimoramento da base, com novos dados. E daí fez com que a porcentagem continue a mesma. Só que isso faz com que a meta do Brasil seja um pouquinho mais frouxa do que era. Em relação à porcentagem é a mesma, mas é que a base aumentou. Então a porcentagem acabou diminuindo. Só que foi acrescentado, por exemplo, a questão, como eu mencionei, de desmatamento zero, que foi muito importante. Entrou uma NDS nova agora em 2020. Tem uma coisa muito importante em relação às metas, que na COP do ano passado, que é o encontro, né, das Nações Unidas que fala sobre todas essas mudanças, que ocorreu lá nos Emirados Árabes, a proposta era exatamente revisar as NDS propostas no Acordo de Paris. Então, assim, tinha-se até, acho que, uma expectativa de já ter uma revisão de muitos países que revisassem as suas metas. Mas houve um início ali, muito, muito importante, dessa revisão nessa COP do ano passado, na COP 28. Para esse ano agora, porque o que acontece?
para fazer essa transição, para fazer com que essas metas elas funcionem, precisa de dinheiro para que isso aconteça. Então, quando a gente fala que lá no começo da discussão, a discussão de mudanças climáticas era dentro de países desenvolvidos, e que daí depois a própria ONU trouxe essa discussão lá no ano 2000 para empresas privadas como nós, e para a questão de países já em desenvolvimento. Então isso já começa a apertar um pouco em relação à questão de dinheiro. E daí, agora, nessa COP que vai ter agora em novembro, acho que era setembro e novembro, e no Azerbaijão, COP29, a proposta é que se fale exatamente dos novos caminhos para a transição energética e como que vai ser esse financiamento dessa transição. Então, a gente estabeleceu metas, a gente conseguiu avançar em algumas coisas, em alguns lugares mais, outros lugares menos, alguns lugares nada, alguns lugares se recusaram a fazer alguma coisa, e agora a gente está falando, como que a gente faz para conseguir colocar essas metas em prática. Não adianta só você ter uma meta se você não atua para alcançá-la. Eu queria fazer uma adendo em relação à questão de estratégia. Então, quando a gente fala, acho que eu estava conversando até antes, né, sobre isso, aqui no estado de São Paulo, existe um programa que fala sobre a questão de impulsionamento do mercado até 50 quilômetros. Então, o governo sempre fala, não, é um programa para falar sobre a gente impulsionar o ecossistema local e tal. É real, mas esse é o discurso. Mas ele, na verdade, é exatamente ali que está, é na meta, porque a meta é a descarbonização de toda a cadeia. Quando eu vou falar que eu vou trazer um insumo do norte do país para cá, qual é o impacto que isso teve? Transporte disso, né? Exato. E quando eu utilizo, na verdade, a comunidade, é bem menor. Então, ações como essa, que muitas vezes a gente não acha que tem qualquer relação, mas ela tem uma relação direta com as metas no Brasil. Nossa, deixa eu pegar um gancho aí, eu vou levar para o lado mundial. Você falou aqui que o Brasil, São Paulo, pensa em fazer algo a 50 quilômetros. Mas aí você não tem uma terceirização da quantidade de energia utilizada? Quando eu tenho capacidade industrial de 30% e os meus outros 70% é o contrato da China. Eu poderia fazer aqui, é produto que vai ser consumido no Brasil, mas se eu estou fazendo na China, tudo bem, eu vou ter o gasto aí do transporte. Mas o problema é que a produção eu estou usando lá. Isso está sendo medido, está sendo considerado. Você está terceirizando. Em vez de eu usar aqui, eu estou... Minha meta está ali, mas eu estou pagando alguém. Aqui eu estou bonito, mas eu estou usando lá. Não, mas é que a meta, quando se fala de meta, a gente fala, por exemplo, quando vai falar de carbono, um inventário de carbono, ele tem 3 esferas aqui. Você tem a parte que a gente chama de escopo 1, que é tudo que envolve a sua operação, qual que é o equivalente em carbono de toda a sua operação. O escopo 2 é o que fala da sua compra de energia, basicamente. Tem algumas coisas ali, mas vinculado à questão de energia para a sua operação. E o escopo 3, ele fala exatamente de toda da cadeia dos seus fornecedores. Então, esse transporte de eu trazer de outro local, ele vai impactar diretamente no seu inventário. Então, hoje em dia as pessoas brincam que o escopo 3 de todas as grandes empresas é a China. É a China, certo. Exato. Só que daí, para isso, você tem o que influencia relacionado a políticas públicas. Então, políticas públicas de, como que eu faço para incentivar o mercado local a a produzir esse tipo de insumo. Então, eu estava numa palestra esses dias, num evento, e que tem um exemplo muito importante disso. Então, tinha lá uma indústria na cidade que produzia lingotes de um material. Ou seja, ele já tinha tecnologia, sabia produzir aquilo lá, e ele não produzia de um outro lá, sendo que a indústria do lado precisava daquele outro e que pegava lá da China. Importava lá da China. Podia comprar só atravessando a rua. Exato. Ou seja, depois que houve, na verdade, em redes, na verdade, que é quando se junta
as empresas para poder ter algumas discussões e tal. Falou, pô, então, como que eu consigo fazer com que essa empresa do meu lado faça isso? Como que ela tem tecnologia para isso? Ou será que o governo pode ter algum tipo de incentivo? E daí tem alguns governos de estados ou federais, no caso aqui, o estado de São Paulo possui esse incentivo, que é, tá, o que você precisa para começar a produzir isso aqui dentro? Então, daí fizeram isso. Daí aquela empresa hoje começou a produzir exatamente porque a indústria do lado conseguiria. Então, existe uma cadeia, na verdade, que faz esse incentivo à produção. Então, isso é tudo questão de políticas públicas. E aí que a Mitsid entra muito, porque assim, a gente precisa de dados para isso. Então, quando a gente consegue entender quais são as políticas públicas que estão acontecendo no mundo em relação a todos os setores, seja ele a quantidade de empregos dentro de um setor, qual que é a formação dessas pessoas dentro de um setor, isso impacta completamente na questão da transição energética futura. Como que eu vou, por exemplo, hoje, mudar completamente um sistema X se eu não tenho pessoas que sabem mexer naquele sistema? Então isso influencia, por isso que é uma transição. Você precisa criar cursos para aquilo, trazer tecnologias, treinamentos, ter pessoas. Então, existe Tem um fator crucial aí que ainda é preço. Porque se eu conseguir fazer aquela peça por 5 e ele traz da China por 50 centavos, como é que você vai concorrer? Mas, de novo, então, política pública. Ele vai lá e coloca o preço lá no Exato. Você tem que imposto lá. Tudo isso. Né? Eu não sou contra, vou importar. Mas eu fico assim não sou nacionalista. Mas, poxa, eu acho que o Brasil é tão grande, tem tanta capacidade, tanto potencial, e tudo vem da China por quê? Porque é mais barato. Exato. Não necessariamente porque é bom. Pô, eu quero uma camisa. Pô, no Brasil tem tanta camisa. Pô, que custa 300, o cara traz por 20. Então só traz porque é mais barato. Não, mas tô importando porque, pô, ele tem um negócio diferente lá. Ele tem um negócio melhor. Ele tem uma cor que aqui não tem. Beleza, não, o pessoal só compra porque é mais barato. Pô, por que a gente não consegue fazer aqui? Exato. Tô pensando só em preço, pensando nessa cadeia de transição energética, essa série de itens aí que poderiam baratear os produtos no Brasil. Sei que é bem mais complicado do que eu tô falando. Bem mais complicado. Mas lembrando que eu não sou aquele eco chato que eu não fazer isso. Eu também coloco a minha meia-culpa aí. Eu já importei várias coisas da China ali. Não tenho. Eu acho que a gente tem que fazer um negócio funcionar de uma forma, né? Não dá para você se privar às vezes de algumas coisas. Até dá. Você tem que entender como que você vai agir ali. Mas vou pegar um ponto, me fugiu agora. Mas em relação a essa questão de você importar e fazer no Brasil, lembrei. Tem uma coisa muito legal. Questão de painéis solares, por exemplo. Antigamente, a gente importava os painéis solares aqui. Hoje em dia, a gente já consegue, já tem tecnologia e a gente já consegue produzir aqui. Mas mesmo assim, por exemplo, teve mês passado a Intersolar aqui em São Paulo, vinculado a isso, tinha um pedaço da feira. Primeiro que a feira inteira tinha gente de outros lugares do mundo, principalmente da China, e tinha um pedaço da feira que as pessoas que estavam frequentando lá chamavam era Chinatown, que eram todos os estantes eram chineses, com tecnologia. Então, não necessariamente, antes a gente falava muito da China só produzir coisa ruim. Hoje a China está exportando tecnologia. Agora, no momento que ela exportar tecnologia e muitas vezes começar a produzir aqui, isso já muda um pouco a questão dessa relação de carbono. Pode ser bastante interessante, benéfico. Legal, cara, que papo muito bom, né? A vontade de ficar aqui conversando. Como eu não sei nada dessa área, eu não sei nada dessa área. A gente vai partir aqui para as considerações finais aqui do nosso bate-papo. A gente vai amarrar o seu pé aqui na cadeira que a gente vai ficar uma semana conversando, porque é muito legal. Então, Gabriel, fica à vontade. Faça suas considerações aí, deixe seu recado aí para o pessoal que vai assistir o nosso podcast. Bom, eu acho que é uma coisa bem importante, que eu espero que tenha ficado um pouco claro, que essa discussão que parece muito nova, não é nada novo.
Uhum. É uma discussão que já vem vindo de lá de trás. E que tem impacto não só no nosso dia a dia eco, ela tem impacto financeiro nas nossas vidas, que hoje em dia ela faz parte existe uma cadeia da economia que fala sobre isso. Uhum. Então, é muito relevante para todo mundo. Então, quando eu vou falar de eficiência energética, eu vou economizar energia, o que eu estou falando exatamente é economizar energia. Eu estou trazendo possibilidade de retorno financeiro. Uhum. É que é muito difícil quando você sai de uma loja com uma cadeira na mão, você está palpando aquela cadeira. Quando você consegue ter um conhecimento de ações que vão impactar às vezes no seu dia a dia, porque às vezes você vai mudar 1 grau no seu ar-condicionado, mas isso vai te trazer uma questão financeira bastante relevante. Isso é muito importante para a cadeia. Então, eu acho que se a gente entender que cada ação que a gente está tendo, porque posso até não acreditar em nada de mudanças climáticas, se você entender que aquilo lá está impactando financeiramente o seu bolso e de toda a sua empresa, de tudo mais, já é muito legal, porque o mundo vai estar recebendo lá o benefício da sua ação da mesma forma, entendeu? Então, eu acho que quando a gente falar sobre essa inserção de novas tecnologias, seja do carro elétrico, a gente ter um pouco de parcimônia e ter o entendimento de que são coisas novas, são tecnologias novas que estão bombando aí pelo mundo e que não sejamos nós aqui no nosso ambiente a bloquear isso. A gente tem que entender isso de uma forma exata, de uma forma inteligente, racional, e entender que a transição energética ela veio para ficar e ela tem que ser uma transição energética justa, que é bom para todos. Acho que é isso. Legal, consideração. Bem legal, show. Bem, né, estivemos aqui com o Gabriel Frasson, CEO da Midseed. Vou pedir para vocês inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Aqui embaixo a gente vai passar os contatos para que você possa acessar o Gabriel aí, também aqui a gente da Voxel. Né? E esse foi mais um Vox Talk.